Gente, boa noite. Estamos aí para mais um Sync-up do terceiro e último ciclo da primeira edição do WTF 3 Pega a Visão Caps, com a presença do querido Guilherme, que está desde o primeiro ciclo aí com a gente. Até mesmo antes do primeiro ciclo, ele chegou nos primórdios do WTF 3 Talks, né? A gente depois criou o WTF 3 Pega a Visão Caps, mas lá atrás, a gente está falando aí de finais de 2022. Então, o Guilherme já está aí há bastante tempo aí fazendo essa exploração com a gente, né, querido? Isso é muito bacana. Desde o início nós E estamos aí. exatamente. E estamos aí com a Priscila, que chegou fresquíssima no terceiro ciclo junto com o Will. O Will, por enquanto, não está com ela, que foi buscar um medicamento aí na rua, mas vai estar com a gente daqui a pouquinho. E vamos lá. Eu já tinha falado já algumas vezes, vou falar de novo porque é importante. A dinâmica desse terceiro ciclo ela é naturalmente diferente da dinâmica do primeiro e do segundo. Em que sentido? O primeiro e o segundo, eles, como foram explorações muito baseados no entendimento prático e pragmático do que é você ter consciência e trazer para a sua vida dinâmicas de livre aprendizagem, né? Ou seja, de você entender o que é você navegar, né? Fluir no tempo do seu tempo, né? E também você conseguir perceber o tempo do tempo da outra pessoa. E aí, nessa brincadeira, você conseguir se refletir mutuamente, apesar dos tempos distintos, né? Ao mesmo tempo, entender que conhecimento é uma coisa viva, orgânica, não é Wikipedia, não é uma coisa de biblioteca. Sim, você pode estruturá-lo, você pode colocá-lo na forma de linguagem, etc., mas é uma coisa viva, né? Literalmente viva. Então, essas explorações que nós fizemos de forma intensa, né, no primeiro ciclo, e depois, no segundo ciclo, nós fomos explorar a dinâmica de entender por entre nós o que emerge por entre nós de diferentes tipos de inteligências coletivas, né? Inteligência de rede, entender que a inteligência de rede não está só entre a nossa espécie, que é uma espécie social e gregária, está entre múltiplas espécies, e muitas a gente nem conhece ainda, né? Em suma, foram explorações que, mais uma vez, navegaram, aconteceram no tempo das pessoas. Fizemos camps maravilhosos, fizemos detonações cognitivas de bombas, né, cognitivas maravilhosas. Vamos fazer o mesmo nesse terceiro ciclo. Mas nesse terceiro ciclo nós estamos incluindo uma dinâmica nova, que é o Cypher, né? E isso é uma coisa que pouca gente mesmo tem entendimento e consciência de como nós somos seres ciphers. O quanto nós, por sermos gregários sociais, conseguimos gerar percepções de realidades que nós gostaríamos de prototipar. Como nós criamos interfaces imaginéticas, metafísicas, para projetar numa realidade mais material aquilo que a gente entende que é importante. Como é que a gente consegue, de uma forma complexa, se espelhar mutuamente apesar das adversidades, entendeu? Então, a cultura do Cypher é uma cultura antiga da nossa própria existência como espécie, né? E eu falei para vocês que tem duas origens diferentes. Tem o Cypher da antiga Grécia, né? Que tem uma proposta é, mais baseado na nossa humanização, né? Na exploração da nossa capacidade de nos humanizar, e tem um cipher da cultura árabe, né? Que é em cima da abstração da matemática. Ambos os ciphers conversam com essa questão da codificação e decodificação de entendimentos, né? Codificação e decodificação. A gente conseguir ter consciência sobre isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque você consegue entender exatamente, momento a momento, no que nós chamamos de vida, de realidade, entender se você está a subjugo de algum tipo de domínio, ou de um tipo de captura, ou não. E você conseguindo ter esse entendimento, né, você consegue gerar uma capacidade de olhar, um meta-olhar, de você olhar de fora
você consegue fazer um zoom out, depois fazer um zoom in, depois você alargar a percepção. Isso tudo, gente, acreditem vocês ou não, fez papo, foi parte das conversas do que veio se chamar o movimento cypherpunk no finalzinho dos anos 80 e nos anos 90, que deu base da originação do que a gente chama de internet. Então, todo esse exercício que a gente está fazendo, ele é lúdico, eu sei que ele é incrível, ele traz insights, mas ele deveria ser percebido, entendido como uma coisa fundamental da, da nossa capacidade, né, de perceber e gerar realidade. E a internet é um machinery, é uma máquina de geração de percepção e geração de realidade, que pode te moldar ou você moldar ela. E levar por diante. Mas vamos lá, voltando aqui, eu só fiz essa abertura um pouquinho mais expandida para a gente primeiro fazer a gente começar a fazer o que a gente costuma fazer, né, que é um check-in, sentir como é que cada um está chegando, né? E torcendo aqui para que vocês tenham feito o mapa mental do primeiro cipher que nós geramos juntos, né? E já passando aí para o Guilherme, que foi a primeira pessoa que chegou aqui junto comigo. Guilherme, como é que você está chegando? Como é que está seu estado de espírito? Fica à vontade aí. Estou com um pouco de dores no corpo, que fazem parte da idade, falar a verdade. Mas chegamos bem, graças a Deus, na medida do possível, sobre o estudo que era para ser feito no começo, para mim foi um pouco pensativo, crítico, daquilo que eu tinha materializado, pensado, daquilo que foi apresentado, ouvido e falado. E não tinha entendido em primeira instância o que era essa mentalização, né? Trazer aquilo que a gente que nos marcou, né? Eu tive um pouco de dificuldade, até semana passada tive tirado a pulga atrás da orelha com o Vini, né? Para me entender, para poder entender, para me compreender, para poder escrever, para poder anotar. E dentro disso consegui fazer sim anotações e trazer aqui para compartilhar com os senhores no dia de hoje, que me marcou. São coisas que já estava atrás da orelha, mas só veio para confirmar, a demistificar aquilo que eu tinha pensado, né? E seria isso, a minha abertura no momento de agora. Eu vou passar para a Pri. Boa noite, Pri. Oi, boa noite. Obrigada, Guilherme. Chego. Gostaria de falar que eu chego bem fisicamente, eu chego bem mentalmente, assim, de espírito, mas o corpo tá. Acho que tá sofrendo um pouco as consequências da loucura do Web Summit. Mas eu tô feliz de estar aqui. Eu até pensei assim, cara, eu preciso descansar. Eu falei, não, mas eu quero estar na reunião hoje. Quer dizer, reunião que não é reunião, né? Que é o nosso encontro, né? O nosso sync up. Eu fiquei pensando, cara, mas eu quero participar. Eu quero participar, ainda mais que era parte mapa mental, né? É o tipo da coisa que eu amo fazer, né? Meta-abstração, pensar, filosofar, pensar comigo, pensar semigo. E aí, cá estou eu. Enfim, eu já vi que chegou mais uma pessoa aqui, que é o Alê. Vou passar pro Alê. Oi, boa noite, tudo bem? Então, eu chego aqui, estou tranquilo e outra coisa aqui. Você está falhando ali, a gente não está entendendo nada que você está falando. A gente não entendeu nada que você falou, você ficou todo. Ah, tá. Então, chego hoje tranquilo, pensando aqui em várias necessidades aqui do cotidiano, de resolver as coisas do hospital ainda, não estou por aqui, cenário neutro de fundo por causa disso. E aí eu consegui fazer o mapa mental, uma folha lá guardada no lugar que eu trabalho, mas quando eu estou vendo aqui, eu coloquei as palavras
na conversa lá do grupo do WhatsApp, né? Agora, o que mais falta comentar? Não, sou eu. Volta para mim mesmo. O Vino mesmo, então segue aí, Vino. Então, gente, vamos lá. A gente vai começar. Vamos começar aqui. Vamos começar por você, Guilherme. Tá, querido? Você que for o primeiro a chegar aqui. Eu vou só dar o background, né, do que se trata. A gente já há 2 ou 3 syncs, literalmente há 2, 3 syncs, a gente vem falando o que é um cipher com Y, né? Cipher e a diferença com cipher com I. Falamos das origens. Eu disponibilizei um conteúdo provocativo que eu fiz há quase 10 anos atrás, que não são poucos ruídos das conversas, né? Como um conteúdo de referência para a gente gerar um círculo, e desse círculo a gente gerar uma roda dentro de uma dinâmica de feedback loop espiralado, para, a partir das impressões que vocês tiveram, do que vocês entenderam, não entenderam, das sombras e das luzes, né? Vocês compartilhassem as suas impressões. E com isso a gente materializasse no final da espiral, né, o cipher. O cipher em si são as impressões, são os imprints culturais, as impressões culturais que você ter presenciado, você ter visto o conteúdo, sei lá quantas vezes você viu, e você ter gerado vários tipos de insights e perspectivas, ficaram marcados na retina da sua memória, entendeu? Ficaram marcados para você. E aquele hash, né, do blockchain do Bitcoin que eu gerei, ele é um hash que vai simbolizar, né? Ele simboliza tudo que você colocou no seu mapeamento mental, certo? Então, é isso. Então, quando você olhar para aquele hash, vocês vão lembrar desse mapeamento, né? E tudo isso vai vir à tona, tá? Então, essa é uma forma de gerar memória-ação, ou seja, de você fazer... Porque nós, ao contrário do que se imagina, nós não somos computadores, nós não temos boa memória. Nós esquecemos tudo quase que imediatamente. Tá? A gente, tipo assim, se eu te perguntar o que vocês almoçaram ontem, muita gente não sabe dizer o que comeu, o que vestiu, etc. Então, essa é uma dinâmica de memória-ação que é muito importante para a gente conseguir flutuar e situar em um tempo e espaço das coisas, né? Mas tem muitas outras, mas essa é a básica, que é o cipher, né? Então, vamos lá. E aí, a partir daí, dessa primeira rodada que a gente vai fazer, a gente vai finalizar, eu vou finalizar com vocês aqui um entendimento, e nós vamos partir para explorar, com esses entendimentos que vocês tiveram, a originação, né, do que veio se chamar Web 1, a primeira internet, a primeira camada do World Wide Web, tá bom? Sobre uma ótica cipher, olhando para o cyber, né, que é o ciberespaço, né? Beleza, Guilherme, é contigo, querido, fica à vontade aí. Então, pessoal, o que me marcou bastante naquele vídeo do YouTube que o Vini compartilhou conosco, inclusive, durante a semana eu ouvi mais que uma vez para vocês verem como eu postei e peguei bem a visão, né? Daquilo que o Vini passou lá em 2015 ele gravou, né? Falou com o pessoal lá do Congresso, queria saber um pouco mais do que estava rolando, o Vini estava fazendo os movimentos. E aí, nessa abertura, o Vini falou dos movimentos que viria a acontecer, que hoje a gente está vivenciando isso de uma forma mais precisa no mundo cripto, né? E que é o que me marcou bastante, a descentralização, né? A busca pela descentralização dos dados, do poder e também da distribuição, né? Das organizações, que é o futuro, né? Porque dentro dessa distribuição e descentralização, não tem como você atingir os dois. Então, existirá sim dois modelos distintos dentro da utilização da blockchain, que é algo descentralizado ou distribuído, né? É distribuído para pessoas dentro da rede que criam, e dentro disso criam-se círculos, né? São o cyber, né? Cyberpunk, que são os círculos de pessoas, de movimentos, onde as pessoas elas se conectam dentro desses meios, desses círculos,
né, de pessoas que geram valor entre a rede, né, entre o ecossistema, né, que se cria através de uma iniciativa, né. Então também peguei essa visão também. Então, mais ou menos isso que me marcou bastante, que vem para confirmar mais ou menos aquilo que a gente já vinha sendo mapeado, mas é bom a gente mapear, ter consciência, porque são dois caminhos. Qual a forma que devemos focar? Qual que é o caminho melhor, né? Você quer uma descentralização ou você quer uma distribuição? Qual que é o meio que você vai conseguir equilibrar isso? A distribuição traz benefícios, a descentralização também traz outros benefícios, mas depende diretamente para qual fim, qual o objetivo da utilização, né? Eu acho que aí a gente vai descobrir então. Eu passo para o Ali. Eu vou pegar aqui o livro de palavras que eu tinha marcado. Então, quando eu comecei a ver o vídeo, né, então, me veio muito essa questão de como ele trata de uma maneira metalinguística, né, a respeito desses processos da comunicação, tanto na maneira que ela consegue ser realizada, quanto nos obstáculos que existem para a efetivação dela. E aí, por isso que eu trouxe como entrelaçamento assim, de ideias, né, essas palavras, né, então, da dança, porque é necessário sempre ter alguém que puxa, né, alguém que conduz quando a gente vai realizar a comunicação, e o que um faz acaba influenciando no que o outro realiza, né? Também essa questão de nutrir o fluxo, né, que é outra expressão que eu trouxe, nutrir o futuro, né, porque tudo que a gente realiza em determinado momento vai gerando os movimentos seguintes. Então, outra palavra foi muros, né, porque da mesma maneira que eles se colocam como impedimentos, né, para determinadas coisas, eles também são suportes para processos criativos, né, que muitos artistas, muralistas, né, usam para realizar suas criações, dançarinos, pessoal do parkour, né, que faz as suas manobras, né, usando os muros também como estrutura de apoio. Outra palavra, autogerado, né, porque sempre a gente vai puxando uma coisa a partir de outra, né, sendo um fio, né, que vai se desenrolando. E aí tem essa ideia de vórtice, né, que a gente tem algo que vai crescendo ali, espiral, ou algo que vai puxando, né, outras coisas para dentro. A ideia de superar, né, porque muitas vezes a gente tem que passar pelos impedimentos, né, para que o processo se efetive. A questão das ondas sonoras, né, como elas estão presentes ali na, no registro do vídeo, também no processo que ele traz, né, da comunicação. E aí a leitura que é feita dos ciclos históricos, quando é feito um relato lá no vídeo a respeito desses processos todos de comunicação e movimentos Cypher, né? Processo Cypher, a questão da energização, tudo que você faz para comunicar, você precisa colocar energia, trazer a maneira de processar as coisas ali presente, né? Os caminhos, né, que a gente vai desenvolvendo nesses processos comunicativos de dança, que aí vai gerando desdobramentos, né? E aí esses desdobramentos vão criando uma nuvem de conhecimento, um agregado, né, que a gente vai aproveitar de diversas maneiras. E aí a outra palavra foi desvendar, né? Porque sempre a gente na comunicação está buscando
desvendar o que o outro está querendo dizer, qual é o pensamento que outra pessoa traz, como ela realizou os seus processos. A gente está sempre no, sentindo o cheiro ali do rastro que outra pessoa deixou, né? Então, essa palavra rastro, né, também é importante no processo, porque a gente vai observar, então, como cada um alimenta as coisas, deixando um nutriente, né, para quem vem em seguida. E aí, por isso também que eu falo de confluência, né, que é a coisa de como os caminhos vão se cruzando e vão se rebatendo. E a questão da memória também vem por esse motivo, né, que o rastro e os fluxos, né, vão alimentando as memórias geradas, que vão criando os ciclos futuros. Pela palavra concomitante, porque essa inter-relação que acontece entre as coisas, e raiz, né, no sentido de origens, porque é um processo, né, sempre dá um ponto, né, de originação para outros, que faz com que a gente esteja sempre se alimentando das coisas que outras pessoas fazem. Então, é algo que está sempre fluindo em rede de diversas maneiras. Então, a leitura que foi realizada no meu mapa mental foi nesse sentido. Tá? Obrigado. Agora passo para a Priscila. Obrigada. O meu mapa mental, deixa eu até abrir aqui. Meu Deus, aonde que tá? Foi mais relacionado, engraçado, dessa vez eu tive um outro olhar. Dessa vez que eu assisti o vídeo, né? Foi mais voltada para o ser humano, né? Mais voltada para aquilo que o Vini disse sobre nós nos reconhecermos como seres humanos, né? E ele falou também sobre o esgotamento tecnológico, né? Que a tecnologia precisa ser esgotada para que a gente se reconheça como humano, né? Alguma coisa em torno disso. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tipo assim, ah, às vezes eu tenho a sensação que, sabe aquele filme Ex-Máquina? Às vezes eu tenho a sensação de que eu era uma máquina e que eu tô me tornando humana. Gente, de verdade isso, tá? De verdade mesmo. Eu já até me vi como um robô, como literalmente eu já me é muito louco isso, porque eu já me vi como um robô, só que no passado. Olha isso, olha a loucura. Não foi no futuro não, foi no passado. Então, às vezes eu me sinto assim, a minha vida ela tá totalmente entrelaçada, nesse exatamente nesse mapa mental que eu criei exatamente em cima dessa palavra, em busca de ser humano, ou nos tornarmos humano. A minha vida inteira tá relacionada a isso. E de verdade, assim, quando eu olho para trás, assim, na minha vida, ela tá, assim, até coisas bobas, tipo, a primeira peça de teatro que eu fiz, eu era uma bailarina tentando ensinar um robô a ser humano. Olha isso, minha primeira peça de teatro foi isso. E tudo tá na minha vida tá relacionado a isso, as coisas que eu vivi, os filmes que eu vi, os livros que eu vi. Isso dessa vez agora foi bem forte, né, de nos tornarmos humano, né. Então, são múltiplas sensações, assim. É uma sensação de que talvez a gente nem saiba o que é humano, e talvez a gente está indo para uma outra coisa que talvez nem mesmo a gente consegue explicar o que é. Eh, Sair da pergunta "quem eu sou" para o que eu sou, né. Tipo, quem eu sou não é mais uma pergunta que que fica na minha mente. Eu estou mais alinhada com o que eu sou, né.
Então, isso tudo veio à tona agora, até fiz algumas anotações aqui. Deixa eu ver aqui, espera aí. Também vejo, o o novo ser humano, vamos colocar assim, bem focado na sua experiência, né. Eu acho que a descentralização, ela tem que vir com foco total na experiência do ser, né. E hoje o que a gente vê de grandes centralizações é justamente ao contrário, né. É o ser que foca na experiência do outro e não constrói a própria narrativa, né. Então, eh, eu vejo que esse novo ser humano ou o ser humano, né, não sei, porque eu tenho mais perguntas do que respostas, seria, algo que está mais voltado para si, para o que eu sou, o que eu estou experienciando, o que eu estou vivendo, o que que eu estou compartilhando e o que que eu estou contribuindo, né, mais voltado para isso. E o quanto é engraçado, né, tipo, a gente se reconheceu teoricamente como ser humano a partir da natureza. Depois veio uma construção de uma narrativa que a gente precisava se espiritualizar, né, aí entra as religiões no meio, porque tinha um criador que subjugava a gente, então a gente passou a acreditar que a gente tinha que ser algo além daquilo que a gente já era, algo muito além, né, algo quase que surreal demais pra gente, só mestres seria aquilo que a gente ousaria ser, né. E aí agora vem olha só como é que vai mudando a narrativa, né, e agora vem a tecnologia pra, tipo, falar assim na nossa cara: "Não, eh não é isso, eh, esse ser ascensionado que você é só ser humano mesmo, com toda a sua complexidade, com todos os aquilo que se diz serem defeitos, né, aquilo que a gente, acha que é defeito, que para uns é defeito, para outros não são, né, que aí tá dentro da complexidade humana, né. E, tipo, a tecnologia vai, tipo, jogar na nossa cara tudo isso, vai desconstruir muito a gente por aquilo que a gente acha que a gente é, né, que é uma ilusão. Então ela vai desconstruir a gente para que a gente chegue no cerne do ser humano, do que realmente a gente é e do que realmente importa para nós. E aí, a partir desse olhar, eu acho que já não vai ser mais humano, já vai ser outra coisa, que nem a gente pode dar nomes para isso agora. Eu acho que já vai ser outra coisa, porque eu acho que o ser humano, o ser humano, eu acho que é ainda assim, uma construção de narrativa que foi criada, né. Ah, para você ser humano, você tem que ter emoções. Ah, mas eu conheço ser humano que não é tão emocionado assim. Eu sou uma delas. Eu me emociono com coisas tão ridículas e as coisas mais complexas, assim, mais que todo mundo se emociona, eu não me emociono, por exemplo. Olha que loucura. Eu ouço uma banda de se eu tô numa multidão de gente, todo mundo cantando Bon Jovi, aquele coro lindo, eu começo a chorar, de tanta emoção. Pode ser qualquer música, se eu ver um coro de gente cantando, todo mundo cantando, assim, isso é muito emocionante pra mim. E pra outros não, pra outros é só alegria, né. E eu começo a chorar e fico chorando um bom tempo. Então, o que que faz de nós seres humanos? É uma narrativa. Então eu acho que realmente, de fato, a tecnologia ela vai jogar isso na nossa cara, essa desconstrução, e eu acho que isso está muito alinhado com a linha de pensamento do Nietzsche, do além-homem, né, aquela aquela fase que você desconstrói todos os valores, todas as narrativas, tudo aquilo que foi imposto, para você criar a sua própria narrativa, para você poder criar os seus valores a partir de algo que você acredita, porque ali você já está num novo nível de consciência, né. Você já saiu do eu individualista e já está você saiu do o que quem eu sou para o que eu sou, né, eu penso. E é isso, a minha visão dessa vez foi toda voltada para o ser humano e
e para a evolução da tecnologia, e a sensação que eu tenho de estar indo para o futuro e ao mesmo tempo voltando para o passado, uma sensação muito forte das duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo. Surreal. É isso. Obrigada aí. Vou passar para Claudinha, que está aí. Claudinha, faz o seu check-in, querida. E na sequência, você pode compartilhar as suas impressões do primeiro cipher que nós fizemos em cima do conteúdo, não são poucos ruídos das conversas, tá bom? Fica à vontade. Oi, como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Porque eu estou no notebook, mas eu botei o celular aqui. Mas eu não estou conseguindo botar nesse Zoom, fica muito baixinho para mim. Eu estou acostumada com o celular, aí já vi. Estava aqui ouvindo a Pri falando, fiquei pensativa mesmo. Como que o ser humano está e como que a gente tem. Eu também, às vezes, eu me pego pensando nisso. O ser humano ele brigou tanto, de repente, por um avanço da tecnologia, de tudo, mas hoje ele não sabe lidar com a tecnologia. Ele não consegue explorar o melhor dela e esqueceu dessa exploração nossa, de poder um falar com o outro, de ligar de verdade, ouvir a voz do outro. Esses ruídos, eu acho que eu não fiz o meu trabalho, que eu botei lá para o Vini, que eu não fiz, mas eu acho que sou dessas, faço ao vivo e a cores. Então, quando a gente vai pensando, ouvindo o outro falar, tu vai entendendo qual é esse ruído da nossa comunicação. É isso que, às vezes, a gente está fazendo muitas coisas, porém, essas coisas elas não estão se interligando com as ações de pessoas. Parece meio doido, mas você consegue ver a tecnologia, saber lá do IA, né, da inteligência artificial, mas você, ao mesmo tempo, se fosse para os nossos avós, a inteligência artificial seria um ET, né? Quando ele visse aquele bonequinho se mexendo e falando como se fosse gente, ele ia enlouquecer, né? Falou assim: pronto, chegamos no final dos tempos, Jesus voltou para a Terra. E eu acho que é meio isso que a gente começa a vivenciar e sentir falta da voz do ser humano. Hoje eu às vezes me pego, eu gosto muito de escrever, eu não sou muito de falar nas minhas conversas, porque o que está se perdendo é a escrita, porque fazem tantas abreviações que daqui a pouco a gente não sabe nem o que eles estão escrevendo. Por quê? Porque eles não sabem escrever. Perderam a escrita. E esse letramento também é uma falta, é uma falha aí na comunicação, no ruído. Porque antigamente, para a gente receber uma notícia do nossos avós que estavam no Nordeste ou em outra cidade, a gente tinha que esperar 2, 3 dias. A gente está aqui na cidade grande para a carta chegar. E muitas das vezes nem chegava. E como era legal quando chegava a carta, pegar um para ler a carta para todo mundo. Esse era o ruído da comunicação. Como é que cada um entendia aquelas palavras, aquelas coisas que contava da carta, cada um batia diferente. Por quê? Porque era de acordo com a idade, era se o avô tinha lembrado, se a madrinha falou no seu nome, o que estava acontecendo lá na cidadezinha. Quando você chega numa cidade de interior, parece que você se reconecta com a tua infância. Mas ela já se passou aqui, é no mesmo lugar onde a gente está. Hoje, quando eu vou na casa que era dos meus avós, que meus primos ainda moram lá, e aí você vê quantas mudanças
mas, ao mesmo tempo, quando você olha para aquela escadinha, que todo mundo caiu daquela escada, sabe? Um negócio assim, meio doido. Todo mundo caiu daquela escada. Uns se machucaram mais, outros se machucaram menos, mas acho que todo mundo também queria cair da escada, porque fazia parte da história contar que caiu da escada da casa da avó. Então, acho que era essa comunicação que a gente agora está buscando com tanta vontade, porque botaram tudo para frente demais. E aí muitas das coisas se perderam. E aí você fica meio assim perdido no que você perdeu, porque você já não sabe nem mais o que tu está às vezes procurando. Porque eu falo assim, gente, uma calmaria. Hoje eu passei o dia todo praticamente sozinha. Então, às vezes, não ter a voz, não ter ninguém pedindo nada, não ter a correria do dia a dia, não poder descer para abrir uma porta. Aí você fala assim, nossa, tá muito. A audiência está mutada. Foi. Mas escutou? Tá muito diferente, né? Essa busca. Mas eu acho que a gente está. Quando eu me encontro aqui, quando eu vejo as nossas conversas, as nossas cocriações, as nossas esperanças, né? De que esse mundo não se perca, porque será que todo mundo vai falar pela inteligência artificial? Nem todos. Assim como a internet não foi para todo mundo, assim como a comunicação através de aplicativos não é para todo mundo. Como celular, muitas pessoas até hoje não conseguem lidar bem com essas mudanças abruptas. Quando elas estão começando a se acostumar com o celular, é roubada. Aí tem que aprender tudo de novo. Ou vem essa chuva de modernidade que você nem usa tudo daquilo que eles estão dizendo que tem lá no bendito do bonequinho. Mas, ao mesmo tempo, tem uma opção de gente querendo correr atrás daquela novidade, que elas nem sabem para que serve. É igualzinho o outro, só vai um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais lento, tira um negocinho daqui, outro negocinho dali, mas é tudo a mesma coisa. E a gente fica correndo igual os loucos. Às vezes eu falo com meus filhos eles demoraram muito para eu ceder o celular para eles, né? Porque eu queria, né, que eles tivessem consciência, um pouquinho mais de consciência para poder usar. Não é igual eu vejo meu sobrinho com 3 anos tão aficionado no celular que ele esquece tudo. Mas a culpa é do pai, da mãe que deixou, que deu. Uma criança de 3 anos não vai na loja comprar celular, né, gente? Então, meus filhos só foi ganhar, já um estava com 10 para 11 e a outra já estava com 12 para 13. E era uma brigalhada, eles falavam por quê? Usando o meu, eu tinha um pouco de controle. Quando eles começam a usar o deles, fica mais difícil da gente controlar o tempo que eles ficam. Imagina se eu dou eles pequenininho. Como é que eu ia fazer? Eu ia estar falando com o robozinho. Então, eu acho que é esse que é o trabalho lá de como a gente integra esses ruídos e essa tecnologia dentro da nossa comunicação, sem perder o mais especial que a gente tem, que é a voz, que é o som, que é a palavra, que é o carinho até do olhar, sem uma palavra. Mas no olhar a gente diz tudo. Como a gente dizia, antigamente o pai olhava e a gente não fazia. Agora vai olhar, revirar, desolhar e eles vão continuar fazendo. Então, faltou essa essência dessa comunicação, que eu acho que é isso que está se perdendo. Beijos, falei demais. Maravilhoso, maravilhoso. Agora vamos dar uma espiralada, né? Vocês sabem como é que é o feedback loop espiralado, né?
Então, começando por você, Guilherme, o que que você escutou do Alê, escutou da Pri e, por fim, da Claudinha, que te marcou e que pode, de repente, fazer parte do seu cipher também? Fica à vontade. Eu acredito muito no que a Claudinha falou, né, sobre os valores, né, Claudinha? Que hoje em dia as coisas elas se inverteram, né? E que essa busca de despenucar a tecnologia para tentar se encontrar, né? Que a Pri também falou, eu acho que entrelaça tudo aquilo que a gente está vivendo hoje, né? Essa desconexão entre nós, seres humanos que somos, buscar se conectar com um robô, com algo que satisfaça a nossa tentativa de ser vontade mesmo de se fazer presente, às vezes, em ocasiões com os filhos, família, né? Substituindo por um aparelho eletrônico, né? E é o que a gente vivencia hoje, realmente nos dias de hoje. Eu falo isso por minha experiência própria, que às vezes eu me pego na cama com o telefone na mão. Então, cara, telefone aqui, TV ali, do lado das pessoas que a gente ama e a gente está com os aparelhos conectados, ao invés de se conectar com essas pessoas, né? Eu acho que a gente voa muito para as experiências, para aquilo que o outro é emocionante para o outro e não naquilo que é emocionante e natural, tá na nossa natureza humana, né? Então, eu acredito sim que é um despertar humano individual que nós, como seres humanos que somos, a gente tem que vivenciar e experienciar para poder entender, se compreender também, né? Para daí a gente poder tomar decisões daquilo que é certo, aquilo que é errado e que é bom e que é ruim para nós. Eu falo com essa convicção dessas palavras porque eu passei por vários processos em minhas vidas, nessa vida, né? Nessa vida aqui, que eu tive que experienciar certas coisas para falar, não, isso eu não quero para minha vida, não, isso eu quero, não é isso que eu não quero. Então a gente tem que viver isso, né? E existem duas formas que eu aprendi na vida que a gente aprende, né? A escolher melhor, quer pelo amor ou pela dor. Então, eu acredito sim que os seres humanos precisam reaprender, talvez passar pela dor, para aprender pelo amor, para viver no amor, ou pelo amor para aprender a viver pelo amor. E tudo isso está ligado às raízes. Eu acredito bastante nas raízes das influências humanas que temos, porque tudo é movido à influência, né? Por isso existe um vírus chamado influenza, né? Influenciando o pensamento, né, de nós seres humanos. A não nos cuidar, não praticar exercício, viver nessa vida monótona que a humanidade está, né? E isso eu falo para vocês, mas também depende de mim também, né? Das minhas escolhas para poder. E eu acho que é basicamente isso, quando a gente se torna consciente de algo e a gente comete aquele erro, a gente se torna consciente daquele erro. Aí a cobrança ela é individual e é de cada um. Mas sim, eu acredito que nesse espaço-tempo que a gente está vivendo, muitas coisas têm que ser experienciadas para a gente tomar escolhas melhores, né? E criar novos caminhos de sobrevivência para poder também falar, ó, tem aquele caminho, tem aquele, tem aquele, tem aquele, não, mas eu vou criar esse, porque eu acho que esse aqui tem mais fundamento. E é assim que se baseia, eu acho, as organizações do futuro, do médio e longo prazo, né? Criar experiências, criar novas formas de valor para a gente poder também escolher melhor aquilo que a gente quer, sem depender do meio que existe hoje, né? Porque com a descentralização e a distribuição e a queda de muitos monopólios que existiram até nos dias de hoje, que vem, conforme a gente está na era de aquário, muitos monopólios irão se cair de forma consciente para muitas pessoas, vai abrir muito espaço para essas pessoas se encontrarem. Eu acho que é nesse meio espaço-tempo que a gente se encontra, pensando e recriando, imaginando e discutindo isso e entendendo. Maravilha, Eu passo Guilherme. pro, eu passo para a Pri agora. Você passa. É, pode ser. Vai lá, Pri. É que eu acho que era o Vou Alê, né? entrelaçar um pouco. Antes eu passei antes eu passei para o Pri, depois passei para o Ali, agora a Cláudia passou para mim, eu volto para a Pri. Depois eu Tá passo, bom, vou para a Claudinha. tá bom. É, eu acho que a fala da Claudinha, ah, não sei se foi porque foi a última, né? Tá bem viva na minha memória, mas ela falou bastante também sobre essa questão de ser humano e a gente perder essa essência que faz de nós seres humanos, né? Que é a conexão entre humanos, né? E a gente perder isso por conta da tecnologia, né?
É engraçado, né, porque, eu amo ser humana, eu amo seres humanos e também amo tecnologia. É muito estranho isso, mas assim, por exemplo, eh, eu sou uma pessoa que eu fico ansiosa para, olha só que loucura, gente. Eu fico ansiosa tanto pela, eh, suposta, entre aspas, né, ascensão do ser humano, que é ele se perceber como humano com toda a sua complexidade e se desconstruir, né, e ter uma visão mais, pluralista e não dualista das coisas. E ao mesmo tempo eu fico muito, assim, muito animada também com a possibilidade, por exemplo, de um robô atingir a singularidade e ele se tornar autoconsciente e, tipo, como que a gente vai tratar e, tipo, porque a gente seria colocado no lugar de criadores, né. Na verdade nós já somos, mas seríamos criadores, assim. Então eu fico animadaça com isso também, eu fico animada com o fato de nos percebermos como humanos e também fico animada com o fato de nos percebermos também como uma evolução tecnológica do ser humano. Olha isso, eu também fico animada, por exemplo, com a possibilidade de ver alguém que, de repente, teve a coragem de sabe aquele filme Transcendência? Né, que você, eh eh enfim, não sei se vocês viram esse filme, mas é um cientista que ele acho que ele tá quase morrendo, e aí ele pega a consciência dele e projeta, né, em outros seres humanos, projeta no computador, acho que alguma coisa assim, né. Eu fico animada com isso também. Então eu sou animada com os seres humanos, com a possibilidade da evolução da consciência humana, né, a gente se perceber como parte de um grande ecossistema, da gente conhecer vida em outros planetas, mas eu também fico animadíssima com a tecnologia, animadíssima, tipo assim, pô, imagina, cara, é porque não sei se vocês viram, mas tem uma série muito legal chamada Raised by Wolves. Cara, vocês deviam ver, vocês iam pirar nessa série, gente. E, pô, a robô lá, a inteligência artificial, ela gerou crianças. E eu fico imaginando isso no futuro, que maneiro isso! E, tipo assim, como você trataria esses robôs? Você trataria eles como escravos, seus escravos, ou você trataria eles como seus filhos que precisam, evoluir e pererê parará e dar essa liberdade para eles evoluírem? Ou você iria limitar eles e tratar eles como escravos? Olha que loucura! E aí, voltando lá para o passado, Anunnaki, tudo aquilo que rolou lá, que do Eric Van Däniken, né, e toda aquela narrativa lá sumeriana. Olha que louco. Então, eh, eu sou animada com tudo. Eu sou animada tanto com a conexão humana, de estar tete a tete, face to face, quanto também, a possibilidade dessa mesma conexão, só que no metaverso. Olha que louco isso. É claro que o que faz de mim humana, é claro que eu vou sempre, enquanto humana, né, eu vou estar sempre muito mais sensível com possibilidade de condições humanas, meramente humanas. Eu não vou estar sensível, né, eh eh tão sensível com a possibilidade de conexões através da tecnologia, eu não vou estar tão sensível assim, mas eu vou estar animada, bem animada. Então é isso, falei aí um pouco, diante da fala da Claudinha, até um pouco sobre a minha própria complexidade, né, porque eu falo essas coisas, as pessoas acham tipo, não entendem muito, tipo, eu ser uma pessoa animada com tudo isso, né. Às vezes acha que eu sou, tipo, até
uma mentalidade muito transhumanista e tal, mas eu gosto de tudo, assim, sabe? De tudo. E eu vejo tudo como evolução, cara. Tanto do ser humano quanto da tecnologia. Eu acredito que a evolução, eu entendo, assim, lá no meu íntimo, que a evolução é uma espécie de fumaça, assim, é tipo uma ilusão, assim. Mas aqui a gente percebe esse grau de evolução, né, linearmente, mas eu sinto que é só uma cortina de fumaça, né. Mas é isso, falei pra caramba também, peço desculpas aí, mas a minha o meu o meu espiralar foi, eh, em cima da conversa da Claudinha, da fala da Claudinha. Alê? Obrigado, querida. Só um momentinho, vou organizar aqui o negócio que caiu, já começa a falar. Só pegar aqui o negócio. Muito legal os desdobramentos que vocês estão fazendo. Acho que vocês estão percebendo a riqueza do Cypher, uma geração do ciclo que gera roda em cima ou da cocriação, né, de uma percepção projetada, ou em cima de um conteúdo existente, provocativo. A geração do Cypher gera tantas reflexões, né, e tantos espelhamentos, tantos insights. É impressionante, sempre impressionante. É por isso que os gregos antigos eram fascinados pelo conceito de praça, né, das praças. A democracia foi inventada numa praça, para vocês terem uma noção, como tecnologia social, né? Entre para com pessoas, peer-to-peer. Mas volta para você, Alê, fica à vontade aí, querido. Com quem você espelhou aí? Então, eu peguei coisas assim das três falas, né? Então, são experiências que fazem com que a gente passe a se auto-observar, né? Como o Guilherme trouxe, né? De a gente pensar, então, de como está sendo a nossa experiência comunicativa, a nossa experiência humana, a nossa experiência de transformação da realidade também. E aí, então, a fala da Priscila me lembra, assim, aqueles filmes da infância, né? Do Exterminador do Futuro, né? Que se tem a questão do ser tecnológico, mas que ele tem um descendente, né? Um herdeiro que está perdido ali numa outra etapa, né? Da linha do tempo. E sempre a gente tem esses herdeiros, esses sucessores, nas coisas que a gente realiza, e que aí muitas vezes quando a gente se comunica, né, quando a gente age, né, às, às vezes é preciso a gente ter uma consciência ativa, né, de qual é o rastro, né, qual é a herança que a gente vai deixar para esses que vão pegar esses nossos frutos, né, essas consequências daquilo que a gente faz no futuro, né? E aí, com relação à fala da Claudinha, né, algumas coisas que me vieram foi de que muitas vezes a gente se coloca, né, no estado de inconsciência e de inconsequência, né, a respeito dessas escolhas nossas, né, quanto com relação ao tipo de interação que a gente realiza. E aí o processo, né, que a gente faz não é tão rico assim para as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente se colocar no estado mais presente, no estado de presença, assim, a gente viver o momento presente com plenitude, né, as coisas vão se tornar mais fortes, né, e às vezes com frutos de melhor qualidade. Essa experiência que ela falou da carta, né, foi uma realidade muito grande, assim, metade, assim, na primeira metade, principalmente, assim, da minha vida, que era um processo que a gente tinha muito
de prática assim na vida familiar, e que algumas pessoas a gente perdeu o contato depois que as cartas pararam de ser trocadas, né? As pessoas mais distantes, né? Uma parte da minha família lá de Sergipe, né? Então aconteceu isso. Essas substituições, né, da carta por celular, essas coisas acabaram provocando distanciamento dentro da família por esse processo da pessoa assimilar essa nova tecnologia. Então, a gente vê que são impactos que trazem para nossas memórias essas transposições, né, essas passagens de uma tecnologia para outra, e que vão fazendo que a gente tenha outras coisas para deixar de lembrança, né, de memória, de registro para quem vem a seguir. É isso. Obrigado. Agora, Salvini, Agora a bola voltou para mim. tá, beleza. Então, gente, então, galera, vamos lá. Eu vou começar a fazer a introdução, tá? A partir do que vocês colocaram, dessas extrapolações, desses insights, da renderização desses entendimentos em função, né, da dinâmica de feedback loop espiralado que a gente fez para gerar o primeiro cipher, né? Primeiro cipher nosso aqui na nossa exploração do terceiro ciclo. Eu vou começar a ler, vou abrir os trabalhos da exploração cibernética, né, para falar das origens, da originação da Web 1, da chamada World Wide Web, né, WWW, lendo um texto de um conterrâneo meu, que eu não conheci, mas conheci ele das redes. Eu vou ler esse texto dos anos 80, tá? Vou começar lendo esse texto para vocês, tá bom? Então, rapidinho aqui, eu vou colocar. Quando abrir aí, vocês me falam, tá? Que eu vou ler esse texto e eu quero que vocês, mais uma vez, né, façam a escuta empática, que vai ser importante, né? E, daí, a partir daí, eu vou fazer umas extrapolações com vocês. Isso vai ser a abertura, né, da nossa exploração cibernética para entender a originação, né, do que veio se chamar internet e da Web 1, né? Vamos lá. Vê se abriu aí. Abriu, galera? Abriu. BBS, como foi viver a era das grandes navegadoras. Tá piscando aqui para mim. Deixa eu parar de piscar que eu começo. Vamos de novo aqui, porque quando começa a piscar assim é terrível. Não dá bom. Vamos ver se agora vai. Última tentativa. Se não for, eu vou fazer de outra forma, tá? Eu queria muito ler esse texto para vocês, mas tá difícil, tá complicado. Vê se agora vai aqui. Puxa vida. É difícil mesmo, gente. Infelizmente.
Última tentativa mesmo. Se não for, não foi. Eu estou tirando umas janelas aqui para ver se vai. Eu acho que agora vai, hein, galera? Acho que agora vai. Fixou aí, galera? Apareceu, Vini. Tá bom. Sim. Vamos nessa. BBS. Como foi viver a era das grandes navegações? BBS é um conceito anterior à internet. Era uma rede temporária via linha de escada que agregou entusiastas nos primórdios da microinformática. De Carlos Cardoso. Ele escreveu esse texto há 2 anos atrás. BBS é uma sigla em inglês para Bulletin Board System, Sistema de Quadro de Avisos. O nome começou como CBBS, C de Computerized, mas como Donald Knuth sempre fala, esses prefixos, principalmente o E, tendem a cair. O nome BBS pegou e entrou para a história. Mas o que é um BBS, afinal? Para entendermos o BBS, precisamos entender o cenário da microinformática no começo dos anos 1980 para 90. E para isso temos que ir mais ainda no passado. Hoje, sua mãe usa termos como download, site, PDF, notebook, computadores. Não são mais máquinas exóticas existindo em empresas gigantescas e em filmes de ficção científica. Mas nem sempre foi assim. Apesar de o BBS ser um conceito antigo, ele veio muito depois da chamada revolução dos microcomputadores, que oficialmente começou em janeiro de 1975, com esse brinquedo aqui, o Altair 8800. Diga-se de passagem, eu tive contato com esse brinquedinho aí em 1976, nos Estados Unidos, mas depois eu falo dessa experiência para vocês. Isso que vocês estão vendo aí, gente, é o primeiro protótipo de um microcomputador, o que vem se chamar depois de PC, de Personal Computer, de computador pessoal. É o que vocês estão vendo aí. Ele era vendido, montado, ou na forma de kit, era um computador baseado na CPU 8080, um chip de 8 bits com 4.500 transistores, uma CPU Ryzen 9 595OX, tem 19,2 bilhões de transistores. Como era de se esperar, o Altair não rodava Crysis muito bem. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Um computador antigo chamado Ryzen 9 595OX tem 19,2 bilhões de transistores. Esse computador que vocês estão vendo aí, o Altair 8800, ele tinha 4.500 transistores, entendeu? Só para vocês terem uma noção de quão primitivo, em termos de microcomputador, ele era. Né? Aliás, a rigor, ele não rodava nada. Não tinha sistema operacional, não vinha com nenhuma linguagem. Toda entrada de dados era via painel frontal, selecionando bits um a um, ou via terminal serial, vendido à parte. Mesmo assim, foi um sucesso, pelo módico preço de $2.560, valores de 2022. Você comprava um kit
e montava seu próprio computador. Eu tive acesso a esse computador através de um amigo meu, cujo pai trabalhava na Intel, né? Eu morava nos Estados Unidos em 1976, né? E mesmo ele não... E o que ele fez? Ele, na realidade, ele plugou a tela de televisão, plugou esse trombone que vocês estão vendo aqui, a tela de televisão. E só o fato da televisão não ficar parecendo uma televisão, parecer uma tela verde, onde você podia escrever num teclado acoplado à parte, aquilo já sozinho já foi uma experiência fascinante para a criança em mim, em 1976, tá? Que tinha 76, mais 9, tinha 11, 12 anos de idade. Bem, aqui, ó, vendidos à parte. Em julho do mesmo ano, dois sujeitos chamados Paul Allen e Bill Gates ofereceram para a MPS MIPS, a empresa que fazia o Altair, o interpretador de linguagem BASIC. Tá? Essa foi literalmente a primeira linguagem, tá, gente? A primeira linguagem de computador, tá? Que é o BASIC, que passou a ser vendido em conjunto com uma placa de expansão. Dizem que os dois fundaram uma empresa de informática razoavelmente bem sucedida depois disso, que é a Microsoft, né? Aí o protótipo do computador da Apple, feito em madeira. Nossa, deixa eu isso daí. Fica só um pouquinho, Júnior, Vini, para mim tirar uma foto. Aí. Esse aí foi o primeiro protótipo do computador pessoal da Apple. Isso aí, gente, era uma coisa assim de alienígena, como a Claudinha falou, tá? Ninguém imaginava, todo mundo quando falava de computadores imaginava salas enormes com grandes processadores, né? Era uma coisa de ponta, assim, só de corporação, ligado à aeroespacial. Então, imagina ter um negócio desse que parecia que era baseado no conceito de uma máquina de escrever, né? Aliás, a máquina de escrever no século XIX, quando ela apareceu no meio do século XIX, foi chocante também, tá? Quem era afeito, né, da grafia, da escrita, achou um atentado à literatura, um atentado à linguagem, né? Imagina você bater dedos numa máquina, aquele barulho horrível. Tem várias histórias sobre isso. Continuando aqui. Em 1976 veio o Apple I, também vendido como kit ou montado. E já era uma máquina mais completa. 76, tá, gente? Com teclado e monitor. E em 1977, o Apple II. Outros fabricantes também lançaram suas máquinas, como o Commodore PET. Gradualmente, o público dos computadores domésticos foi mudando de nerds hardcore de universidades para nerds curiosos e adolescentes. Tá, isso aconteceu no finalzinho dos anos 70 para 80. E eu estava lá virando esse nerd, né? Curioso e adolescente. Na Europa, em 1980, foi lançado o ZX80, o primeiro computador da venerável família Sinclair. Sinclair, depois eu explico o que ele escreveu assim, venerável família Sinclair. Crianças usavam a desculpa de que o computador ajudaria nas tarefas escolares e era, abre aspas, o futuro, fecha aspas, e ganhavam seus ZX80s, 81s, e mais tarde os Spectrums, com milhares de jogos e softwares de todos os tipos. Isso aí foi ao longo de uma década, tá? Para vocês terem uma noção. Aqui no Brasil não chegou. Eu acho que ninguém, só de forma, como é que se diz? Via Paraguai, né? De forma não oficial, se conseguia botar a mão num ZX desse, até porque era caríssimo. Né? Em 1971 surgiu o IBM PC, voltado para o mercado corporativo. Mas logo clones melhores e mais baratos atraíam usuários domésticos, cada um com sua tribo. PCs, Apples, Sinclair, TRS-80 e Amiga. Aqui no Brasil, a Amiga ficou conhecida, tá? A Amiga foi o grande PC do Brasil, foi a Amiga.
que era, obviamente, o único computador de verdade entre todos. Você pode discordar, né? Mas estará errado. Olha só, gente, aqui a propaganda da época, tá? Da Microdigital, lança no Brasil micropessoal de maior sucesso no mundo, o TK90X, né? Era exatamente, você está vendo aí, esse tecladinho aí era o computador, tá? Tá? Esse tecladinho que vocês estão vendo aí era o computador. Esse tecladinho já era, você botar o seu dedo em cima dele era uma experiência assim incrível, tá? A microdigital. O pequeno grande micro, né? Tá aí. A tela era uma coisa que você tinha que comprar à parte. Você ligava a televisão, você fazia lá uma gambiarra, mas a tela mesmo é uma coisa que foi que quem veio com o pacote completo junto foi a Apple, depois a Microsoft, né? Do chamado PC. A principal forma de interação entre os entusiastas eram as revistas de informática. Às vezes, nas sessões de cartas, olha aí, Claudinha, cartas, alguém divulgava um fã-clube e, raramente, um evento presencial. Nos colégios e universidades, os nerds com interesses comuns acabavam se aproximando. Amizades eram criadas. Olha aí a geração de circo, né? De círculo, com rodas. Era comum marcar visitas na casa de um. E, e todo mundo levava seus micros, softwares que tinham conseguido, revistas, etc. Sim, a pirataria rolava solta. Esses microcomunidades, a gente chamava de microcomunidades, Claudinha. Essas microcomunidades eram eminentemente locais, basicamente círculos, olha os círculos, de amizade. Como também eram locais os computadores. Redes eram um conceito reservado para empresas grandes. Hoje, na sua casa, você provavelmente tem mais computadores conectados do que 99% das empresas nos anos 80. Não existia o conceito de online, não para nós, pobres mortais. Se hoje um computador sem internet é visto como algo defeituoso, inútil, antigamente o estado natural de um PC era ser uma solução em si mesmo, dependendo completamente dos softwares em disquetes ou no HD. O principal protocolo aí, gente, protocolo de comunicação era o DPL-DPC. Cara, isso aí tem muita história em cima disso. Ou seja, disquete para lá e disquete para cá, entendeu? Esse era o protocolo de comunicação. DPL e DPC, ou seja, disquete para lá e disquete para cá, entendeu? Ou seja, a gente mandava um disquete para um amigo, o amigo mandava um disquete para a gente ficava trocando. Esse era o protocolo de comunicação da pré-história da internet. Ele era literalmente feito por humanos, mandando um disquete com um determinado software para cá, mandando para lá, entendeu? A gente chamava isso de DPL e DPC, né? Disquete para lá, disquete para cá. Ser um usuário de computador ou micreiro, era mais conhecido assim, micreiro, como éramos chamados, significava que você era um sujeito esquisito, mas que tinha uma ferramenta extremamente útil quando alguém precisava digitar um trabalho de faculdade. Vivíamos em ilhas isoladas, com no máximo alguns habitantes, até que surgiu o BBS. Cara, o BBS foi um marco, tá, galera? Porque o protocolo de disquete para lá, disquete para cá, era o protocolo de comunicação para a gente fazer os encontros. E aí surge o BBS. De uma forma rudimentar, o primeiro BBS é do começo dos anos 70, tá? Funcionando em terminais de computador na região da Baía de São Francisco, funcionando com moedas e conectado via modem com mainframe. O serviço funcionava essencialmente como serviço de anúncios de classificados. Olha, vocês conseguem imaginar uma jukebox? Sabe uma jukebox? Você bota música? Você podia literalmente digitar o seu anúncio na jukebox e as pessoas vinham ali no terminal e ficavam procurando os anúncios. Esse foi o primeiro BBS.
O primeiro BBS, como conhecemos hoje, surgiu em 1978. Chamava-se CBBS. Nessa época, usuários usavam modems rudimentares, conectados via um acoplador acústico. Aquele negócio para encaixar o telefone, como vimos no War Games, né? Aquele famoso filme dos anos 80, vocês podem escrever War Games, né? Que é isso aí que vocês estão vendo aí. Aliás, isso aqui não tinha no Brasil, né? Então, a gente tinha que ir via Paraguai tentar encontrar as peças, a placa-mãe. Eu fiz várias caixinhas dessa aqui de madeira. Tá? Isso aqui a gente pegava de pneu de carro, né? A gente cortava, fazia. Cara, isso aí tem muita história. Eu só estou contando para vocês um pouco como é que a gente gerava esses modems. Isso aí é o modem, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Isso é um modem. Tá? Um computador acústico, aquele negócio para encaixar o telefone, como vimos em War Games. Uma curiosidade, na época do filme, ninguém mais usava computadores acústicos, é verdade. Mas o diretor pensou que funcionaria para explicar a conexão telefônica, né? Esse era o segredo do BBS. Não precisava de uma linha de dados dedicada. Qualquer um com um modem e uma linha telefônica conseguia se conectar a um servidor remoto. Mas, tecnicamente, o BBS ainda era uma rua sem saída. Vou ler de novo. Ainda era uma rua sem saída. Enquanto isso, o conceito de BBS foi inevitavelmente importado pelo Brasil. Chegou aqui. Demorou, mas chegou. Em 1974, pelas mãos do carioca Paulo Sérgio Pinto, que eu não cheguei a conhecer, mas que ele era muito famoso, que escreveu o seu próprio servidor em Fortran. Fortran, gente, foi a única linguagem de programação que estes que vos falam aqui chegou a aprender a mexer, tá? Eu cheguei a codar em programação, mas eu nunca me interessei em virar programador, codador, tá? Mas é a única linguagem que eu aprendi e sabia fazer algumas linhas de códigos básicas, foi em Fortran, tá? E usava, até por causa do BBS, e usava um modem manual, ou seja, todo dia, das 20 às 24, ele ficava de plantão esperando usuários ligarem, usarem o serviço e se desconectarem. Falar de novo, tá? Olha que loucura. A vontade de fazer a conexão, né? Usando uma tecnologia que não se tinha essa palavra, mas cibernética, de transmissão de dados através de linha telefônica entre casas diferentes, era tão louco que o Paulo, que escreveu seu próprio servidor em Fortran, e usava o modem manual, né? Ele ficava todo dia, das 20 horas às 24 horas, ficava de plantão esperando pessoas, né, ligarem, usarem o serviço e se desconectarem, só para fazer a experiência, só para fazer o alfa, a prototipação, né, de que aquilo estava acontecendo. O serviço era usado principalmente pelos amigos do Pinto, né, do Paulo Sérgio Pinto. Mas a semente foi lançada. Outros serviços BBS foram criados por entusiastas, agora usando modems, né, automáticos, como o Fórum 80, que eu usei bastante, o Mandic, que virou um amigo meu, que criou o próprio dele, o Hotline, esse nem se fala, o Unikey, esse muito famoso, o Digital Highway, o Infolink, que foi famoso aqui no Brasil, e tantos outros. Em um curioso caso de democratização, qualquer um com um modem e uma linha telefônica podia montar seu próprio BBS. Olha que bacana. Só caía no problema de se tornar popular demais e a linha ficar sempre ocupada. Essa que era a questão. A latência era micro, pequenininha. Então, dava para botar no máximo 3, 4, 5 pessoas, se tanto, né? Mais do que isso, já ficava difícil. Esse era o principal problema dos BBS. Além de estarmos vivendo a reserva de mercado dos anos 80, né, ainda era uma ditadura e o Brasil se fechou para o mundo, né, como fez a China durante muito tempo, como é a Coreia do Norte, como são as principais ditaduras, Irã, etc., onde o raro hardware nacional era caríssimo. E tudo decente vinha de importabando. A gente chamava de importabando na época. Vinha de importabando. Vem de importabando? Então beleza. Também era o tempo da telefonia estatal, né? Da Telerge, Telesp, né?
Linhas telefônicas custavam o equivalente a milhares de reais. Eram considerados patrimônios e declarados no imposto de renda. Pouca gente tinha dinheiro para comprar e manter dezenas de linhas. As assinaturas dos BBS não compensavam, muitas das vezes. E também havia o problema do custo da ligação. Para fugir dele, a maioria dos acessos eram feitos nos finais de semana, gente. Isso é verdade. Assim como nos finais de semana a gente tomava Coca-Cola, porque era considerado uma coisa chique, né? A gente fazia as ligações no final de semana porque era mais baratinho, né? Para fugir dele, a maioria dos acessos eram feitos no final de semana. E entre meia-noite e 6 da manhã, tá, galera? A galera era tudo madragodeiro, tudo coruja. Para cair no chamado pulso único, ao invés da cobrança por minuto. Mas o que dava para fazer no BBS? Olha, isso aí já é uma imagenzinha moderna de BBS, tá? Depois eu vou te mostrar o original que eu trabalhei durante muito tempo. Um BBS típico tinha uma seção de downloads, com softwares, documentos, fanzines. Cara, as fanzines foram fundamentais para espalhar a cultura de informática, tá? E a cultura cibernética também, né? Porque também as fanzines misturavam com a ficção científica, né? Com esse futuro cibernético, esse futuro robótico, de inteligência artificial, essas coisas assim. E até livros, além de fotos, em sua maioria educativos. Não havia o conceito de vídeo digital, nem música, ao menos no começo. E, de qualquer jeito, um MP3 levaria uma eternidade para ser baixado, se existisse, claro. Ele só foi aparecer em 1995, o MP3. Né? Mesmo as imagens em formato PCX, na maioria das vezes, o JPEG só seria inventado em 1992, para quem não sabe, demoravam para ser baixados. Nada da festa hoje em dia, quando baixamos, baixam coletâneas completas do OnlyFans. Era só uma foto, era uma foto só de cada vez. Em geral, da Cindy Crawford. A Cindy Crawford foi o primeiro meme, tá, galera? Primeiro meme da pré-internet. Por quê? Porque foi uma das primeiras imagens que foi transformada em pixels nos Estados Unidos, os BBS dos Estados Unidos, foi da Cindy Crawford. E virou o grande meme da época, tá? Aquela cena clássica dos Simpsons. É bem realista. Né? Tá aí, ó. Demorava horas e horas para baixar isso aí que você vê. Mas nem só de safardagem vive o homem. Usávamos o BBS para baixar e compartilhar drivers, e principalmente para interagir com outras pessoas, outros usuários. Nossa pequena aldeia global, que era um círculo de amigos, agora havia crescido para a gente de cidade inteira. Mesmo alguns corajosos de outras partes do Estado, que encaravam pagar altas tarifas de DDD, né? Descagem direta entre estados, né? Não é o internacional, o DDI, né? Essa interação poderia ser online, na sala de chat, mas o mais comum era a troca de mensagens assíncronas. Olha, isso aqui é muito importante vocês perceberem, galera, e conversa muito com o que a Claudinha falou com vocês aí. Ou seja, era impossível ter uma interação em tempo real. Então, você deixava tudo que você queria deixar de texto para a pessoa, depois que recebia, ela lia e mandava você de volta. Então, a comunicação era assíncrona, não era assíncrona. Né? Vários padrões surgiram, mas o vencedor foi o formato QWK, né? Criado em 1977 pelo Mark Sparky Harrell. E o Spark era bem conhecido, tá? Na comunidade de BBS, nessa época de pré-internet. O QWK era um formato de arquivo que agregava todo o sistema de mensagem do BBS. Ele gerenciava os fóruns assinados pelo usuário, que funcionavam como uma espécie de mailing list local. Cada BBS tinha sua própria lista de fóruns de discussão, com temas indo de suporte a Star Trek, né, Jornada das Estrelas, eventos, séries de TV, culinária. Era possível acessar os fóruns online, mas praticamente todo mundo preferia baixar o pacote QWQ, entendeu? Porque quando você baixava o pacote, você conseguia ver tudo que estava no fórum e conseguia mandar mensagem para tudo, mas depois você tinha que criptografá-lo, tinha que fazer a compactação dele, criptografar,
para deixar ele disponível para que outros fizessem a decodificação, que trazia todas as mensagens novas dos fóruns, além das mensagens privativas. Desconectada a linha telefônica, o pacote QWK era aberto em um leitor. O mais popular era o UniQWK, da autoria do Júlio Botelho, que é um brasileiro. E você respondia as mensagens com calma. Terminado, você gerava um pacote compactado com suas mensagens e enviava para o BBS, quando da sua próxima conexão. Era isso aqui que vocês estão vendo. Literalmente, essa imagem aí. Parece complicado, e era. Só que computadores naquela época eram máquinas naturalmente complicadas. Todo mundo que lembra de coisas como portas, COM, IRQs e DMAs tem pesadelos com hardwares que exigiam que você reconfigurasse todas as outras placas. PCs eram coisa de fuçadores. Os mais leigos formatavam os próprios disquetes. E se você acha isso pouco, peça para um millennial fazer isso. Não vai conseguir fazer. Os BBS funcionavam como uma espécie de clube secreto, uma mini maçonaria. Você não falava que participava, pois a cultura cypherpunk, galera, vem muito disso aí, tá? A cultura dos cypherpunks vem muito dessa cultura de estrada, de rua aqui, né? Desse tipo de cultura de microcomunidades e etc., de ciphers, que eram gerados constantemente aqui. Você não falava que participava, pois seus amigos e parentes não entenderiam. No máximo, reclamavam que você monopolizava a linha telefônica nas madrugadas. Qualquer tentativa de demonstrar um BBS para gente normal era fracassada. Ninguém entendia nada, não. Em um país onde a leitura é desestimulada desde o jardim da infância, um hobby onde 99% do tempo era passado lendo e escrevendo não tinha como se tornar popular. Vocês concordam? É verdade. Um belo dia, os BBS deixaram de ser ilhas e se tornaram um arquipélago. Foi criado a Fidonet, uma rede que conectava BBS. Funcionava assim. Meu BBS tinha fóruns locais e fóruns globais. Um fórum global era compartilhado com outros BBS. Todo dia, o SysOp, né, o System Operator, né, a criatura mais odiada do BBS, porque ele que dizia quem podia entrar ou não, né? Ele era o leão de chácara do BBS, vamos dizer assim, e também o gerente, né? Gerava um pacote de mensagens agregando tudo nos fóruns globais. Essa era a imagem do Fido, tá? O Fido como um cachorro simpático que entregava, né? Fido, esse era o mascote, né? O mascote oficial da Fidonet, né? Aí, ó. Ele então usava um modem para discar para um BBS, que recebia o pacote e separava as mensagens de acordo com os BBS destinatários. Essas mensagens eram acumuladas com outras recebidas durante o dia. Em um determinado momento, o BBS receptor agregava as mensagens em vários pacotes e automaticamente ligava para cada um dos BBS destinatários, enviando e recebendo pacotes de mensagem. Gente, isso que eu acabei de ler aqui foi literalmente os ossos, né? A infraestrutura que cientistas de dados nos Estados Unidos usaram para criar o Internet Protocol, o protocolo de internet, entendeu? Isso que eu acabei de ler aqui para vocês, baseado em cima do Fidonet, foi da onde se criou o primeiro protocolo de internet. A primeira versão de protocolo de internet foi baseado na infraestrutura tecnológica da Fidonet, que estava conectando os BBS. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Versões mais avançadas faziam roteamento inteligente aqui entre aspas. Tá? Um BBS no Rio recebia mensagens de vários BBS locais conectados a um BBS de São Paulo. E esse roteava as mensagens em uma série de ligações locais e caía bem mais barato. Ou seja, a gente estava hackeando literalmente a infraestrutura telefônica, porque as telefonias não faziam parte, para vocês terem uma noção, as redes de telefonia, as operadoras de telefonia não faziam, a gente hackeava eles o tempo inteiro, né? Porque elas não faziam parte, elas só foram chegar juntos para criar a infraestrutura de internet no início dos anos 2000, tá? Nós estamos falando aí dos anos 80, ou seja, só 15 anos depois. Né?
e que saía bem barato. Em essência, era o mesmo que seu computador ou celular está fazendo nesse exato momento, apenas milhões de vezes mais lento e mais caro. Com a Fidonet, tivemos o primeiro vislumbre de um mundo maior, mas a grande revolução foi a internet, possibilitada pelos BBS, que a abraçaram mesmo sabendo que seria sua sentença de morte. Em 1989, surge o Alternex, o primeiro provedor de internet do Brasil. Isso foi antes do Tim Berners-Lee lançar o protocolo de internet que ficou mais famoso, né? A camada de aplicativos mais famosa, o World Wide Web, o www. Né? Isso aí aqui no Brasil já tinha o Alternex, o primeiro provedor de internet do Brasil. Era uma iniciativa do iBase, para quem não sabe, do Netinho. Não sei se alguém já ouviu falar. Uma ONG criada pelo Betinho, né? Uma ONG criada pelo Herbert de Souza, o Betinho, irmão do Enfio. Pouquíssima gente tinha conta no Alternex. Eles só abriam acesso para os próprios funcionários ou conhecidos. Na época, eu consegui o acesso para trabalhar no sindicato da CUT. Então, tínhamos uma conta oficial. Olha a carinha do Alternex. 1989, galera. Não era exatamente user-friendly, né? Digamos, que você se virasse configurando o famoso Trumpet WinSock, discadores, etc. Não havia browser gráfico. A World Wide Web estava em sua infância. As primeiras interações eram através de e-mail e com protocolos de gerenciamento de documentos como o Gopher e seu sistema de buscas, Verônica. Arquivos eram baixados e subidos via FTP, e tudo em linha de comando em terminais Unix, né? Eventualmente, clientes gráficos começaram a aparecer para Windows, mas nessa época a internet era essencialmente texto, basicamente. O pouco acesso www era feito através de um navegador chamado Lynx, em modo texto. Surpreendentemente, não existe, ele existe até hoje, existe mesmo, tá? Depois eu vou passar para vocês o link. Em 1994, dois sujeitos, Mark Andreessen e Eric A. Bina, escreveram um navegador gráfico chamado Mosaic, que mesmo com capacidades bem precárias, era muito superior a uma interface 100% textual. Enquanto os privilegiados do Alternex começavam a explorar a web, outros mais privilegiados ainda ganhavam acesso através da Embratel, na época estatal. Surgiu uma casta de VIPs, né, que recebiam as contas de acesso inacessíveis para os réis mortais. Quando os BBS tentaram entrar no mercado de provedores, foram barrados. Eu vou parar aqui, porque daqui ele vai falar um pouco de como foi a dinâmica com a Embratel, que a gente pode, de repente, depois vai falar da montagem dos backbones com as operadoras, enfim, mas eu vou parar por aqui. O que eu quis, realmente, foi passar para vocês, tá? O quanto o que vocês acabaram de compartilhar com relação ao Cypher, que a gente fez em cima do Não São Poucos Ruídos das Conversas, conversa com o início da internet. Conversa com os primórdios do que veio se chamar a internet. Não eram poucos ruídos, e não só eram muitos ruídos, como era tudo muito escondido, a comunicação era muito falha. Não havia protocolos para conversar entre a rede de telefonia e a rede de pacote de dados, entendeu? A gente tinha que hackear isso, né? A cultura digital, ela nasceu nos fanzines, gente, nas revistas de informática, nos fanzines, uma coisa futurista, né? E você só ficava sabendo dessa coisa futurista chamada internet nas fanzines, né? Nos livros de ficção especulativa, né? Dos cyberpunks, né? Por exemplo, dos anos 80 para 90. Isso, eu quis passar para vocês qual foi a originação cibernética, né? Que é pré-internet dos anos 80, que eu vivi isso intensamente, né? Então, eu quis passar isso para vocês. Espero que vocês tenham apreciado. E agora nós vamos fazer uma rodada de apreciação para ver o que vocês captaram, o que vocês entenderam, o que veio à tona, o que não veio, o que conversou com o Cypher que nós geramos juntos aqui, e vai por diante, tá bom? Pra gente já fazemos isso
e a gente já parte para o check-out do nosso Sync-up de hoje. Então, começando por... Vou começar pelo Guilherme. Vamos começar aí pelo Alê primeiro. Alê, fica à vontade. Então, você falando dessas coisas todas, né? A gente vai lembrando das etapas da vida, né? Eu lembro que a primeira empresa, né, que eu trabalhei tinha esse esquema dos disquetes, né, que era uma agência de viagens, aí estava os panfletos de divulgação nas gavetas, né, de arquivo lá da empresa para deixar tudo guardadinho, organizado. Aí tinha o funcionário responsável por organizar essa história toda aí. Era um trabalho de formiguinha, realmente, né, que era realizado. E aí, depois de uns 2, 3 anos, né, que eu estava trabalhando nessa empresa, com saí dela, fui morar em Ribeirão Preto, e aí tinha um cara lá, né, que fazia um esquema, alguns anos depois, de uma rádio comunitária, assim, ele colocava umas gravações de leitura de livros a respeito de misticismo, assim, e aí fazia esse esquema de ficar, depois da meia-noite, colocar as gravações lá, fazer a montagem dos esquemas. E aí tem os MDs, né, aquelas matrizes digitais, que fazer os registros de música, né, que eram outro tipo de mídia, né, parecida com o disquete. Então, é muito, assim, uma memória viva, né, que vem aparecendo assim, na minha mente, assim, essas vivências todas. E teve uma exposição do Museu da Imagem do Som, que fala, né, a respeito do Steve Jobs, né, que trouxe um pouco desses ciclos, né, dos computadores. E outra que eu vi no Museu da Casa Brasileira, mostrando fisicamente assim os aparelhos, né? Para essas exposições foram de tipo de uns 4, 5 anos atrás, né? A do Museu da Casa Brasileira, acho que lançou em 2019, e a do Steve Jobs, acho que foi começo de 2020, ou foi bem no finalzinho de 2019, uma coisa assim. Então é uma coisa assim meio de passagem de era, né? Passagem de época, passagem de processos. E aí se gerava assim a classificação do que eram as gerações, né? Os núcleos profissionais a partir dessas atividades, né? Então, e se gerava muitas brincadeiras assim a partir disso, né? Quando fiz escola técnica, tinha muita gente que estava brincando com essas coisas aí, e aí criava brincadeiras a partir dos personagens, né, que apareciam lá com as outras pessoas. Muito interessante assim rememorar essas coisas. Então é um texto muito rico, vai agradecer muito assim a interpretação que a gente tem a respeito disso. Valeu, Vini, por trazer. Agora passo para a Claudinha. Fala aí, Claudinha. Antes de você passar para a Claudinha, a gente ouvir a Claudinha, segura um pouquinho, querida. Qual a relação que você faz com o Cypher que a gente gerou e as extrapolações que você fez no Cypher? Então, quando a gente fala a respeito dessas origens, tal, desses processos, a gente vê realmente essa questão dos obstáculos, dos ruídos, aquele ponto que eu tinha colocado dos muros, né, que várias coisas se tornavam muros para as pessoas nesses processos. Aí algumas pessoas ficaram detidas, né, pelos muros, e outras usaram de uma forma criativa para gerar próximas etapas dos processos, né, como eu tinha falado a respeito de que a gente pega os muros para criar murais, gerar então as formas de comunicar suas emoções, seus desejos. E aí
nesse processo da internet, foi meio que o que muita gente acabou realizando. Usou a sua imaginação para dar o próximo passo, para, apesar das legislações, colocarem essas barreiras do uso das linhas telefônicas, de não ter esse diálogo com a internet ainda, as pessoas saíram caçando maneiras de driblar esses obstáculos. Quer já pegar, Guilherme, o gancho? Já fazer o seu... Claro, claro, posso sim. Até me mandei pro Vini que eu tô com umas dores no corpo de 3 dias para cá, no meio estranho no corpo. Então, entrelaçando o que foi vivenciado nos círculos passados, né, ele vem a confirmar esse loop que a gente está vivenciando no dia de hoje. Eu percebi que foram círculos que se criaram os meios existentes que se moveram para os dias de hoje, né? Tá bom, querido. Beleza, obrigado pelo seu feedback. Quer dizer, foi Eu o passo foi o que ficou visível para você, não foi? isso, que foram os círculos, né? Os círculos que se formaram desde a Apple, o movimento que criaram, né? Que hoje existe, também foram círculos, né? Círculos de existência que buscaram uma solução e assim se fizeram, né? Vini, eu vou precisar dar uma saída. Tô um pouco com bastante dor, já faz tarde. Eu vou lá nos pronto atendimento, eu vou ficar até tarde lá. E eu tô com Pode o ir. braço aqui tudo manchado, ó. Tá manchado, cheio de pontinha vermelha. Minha esposa agora há pouco me mostrou uma imagem, eu fiquei meio preocupado. Eu já tô com dor no braço, pernas, costas, tudo. Eu vou lá. Vou lá tomar um dipirona daqui a pouco, eu acho. Que dê tudo certo, querido. Que dê tudo certo. A gente está aqui na... Vai sim. Eu só não, Beijo. eu não quero deixar, porque eu quero estar bem amanhã. Quero deixar ela ficar bem amanhã. Gente, boa noite. E até semana que Melhora, se vem. cuida, vai bebendo bastante Beijo, água, hein? gratidão. Boa noite, Não, a água Guilherme. tá aqui, ó. Melhoras. Eu vou lá que eu tenho que fazer isso. Se eu não fazer, eu não tenho fogo aqui. Vai ser fácil. Gente, Vai eu lá, passo agora para Pri. Pri, é com você. Obrigada. Ah, não, é Obrigada. Claudinha. É a Claudinha. Eu falo para Claudinha. Então, Eu passei direto agora para Claudinha. é isso que eu ia Claudinha, é com falar, que eu você. acho que a Claudinha Você ficou. disse que ia passar para mim no final, então tá certo. É, Obrigada, Gui. Se cuidem. Então, gente, passando isso tudo, senti na Idade da Pedra que eu vi isso tudo acontecer. Eu formatei disquete de 512, de 32, o piquititinho, né? Eu trabalhei na Telerge, assim, bem rapidinho, né? Mas ver essa programação, esses computadores, né? E ter que baixar os programas de madrugada, vivenciei isso tudo. Gente, muito, muito incrível ver como que a tecnologia mudou, até o negócio do modem, de ter que cada um, a gente se juntava, era tribo, né? Não era nem comunidade, era tribo. Quem tinha partilhava com o outro e o conhecimento, e para as pessoas a gente parecia nerds mesmo, meio doidinho, porque eles não falam coisa com coisa, não. Ficam aí altas madrugadas, e o telefone ficou ocupado. Era isso mesmo. E agora, quando fala da história do Betinho, porque eu faço cozinha solidária, né? E a gente aprende com ele, né, muito sobre o que se faz no combate à fome. Nossa, é muito, muito engraçado como é que vai lá atrás na história, mas parece que ela está viva aqui. Ou melhor, ela está, né? Ela está viva aqui. E nem parece que passou por isso tudo. Incrível, incrível. Amei. Agora eu passo para a Pri. obrigada, Claudinha. Não, é, é muito legal reviver assim essas memórias, né? É,
Eu ganhei meu primeiro computador com 15 anos, e aí eu lembro que era só Google que tinha. Aí eu colocava lá Michael Jackson, né, Madonna, e carregar demorava uma eternidade para carregar. Logo assim que eu ganhei meu computador, eu queria aprender a mexer, fazer outras coisas e não sabia, fui fazer um curso de informática. Cara, era um monte de coisa difícil, um monte de código. Eu falei: "Meu Deus, estou fazendo um curso de informática para aprender esses códigos todo para quê?". Era uma loucura, e ao mesmo tempo eu queria muito entender, e ao mesmo tempo era muito difícil, muito complexo, só nerd ali na sala. E eu acabei desistindo, né, de fazer esse curso de informática, mas muito muito interessante, né. Teve uma época como é que era o nome? Know-how? Não, como é que era o nome, gente? Eh, daqueles espaços de Lan computadores. House. Isso, isso, isso. Que loucura, né. Tinha um amigo meu que tinha uma na Zona Sul. E, nossa, revivi vários momentos, assim, de disquete. Meu primeiro jogo foi num disquete, né, de mistérios, que existe até hoje esse jogo. E, meu pai comprou disquete do Led Zeppelin também pra gente ouvir. Enfim, muito bacana reviver tudo isso. Eu acho que, tipo assim, da mesma forma que, muitas coisas lá atrás, a gente olhando lá pra trás, né, tiveram um preço bem alto, né, e com o avanço da tecnologia, a tendência é que fique mais barato. E aí, olhando para nossa realidade aqui, tem certas coisas que realmente ficaram mais em conta, né, como a internet, por exemplo, mas tem outras coisas que não tá baixando o preço não, por exemplo, celular, é uma coisa que não tá baixando o preço. Então essa parte aí tá demorando para baixar preço, né. A tendência é que a a tecnologia ela evolua, ela fique mais potente, mais rápida, mais potente e que caia o preço, né. Muita coisa caiu o preço, mas celular, por exemplo, é uma coisa que não caiu, né. Computador também não. Então talvez essa parte aí esteja mais lenta, né. Mas, enfim, é isso, acho que a evolução é realmente ficar tudo micro, né, cada vez menor, mais potente, mais barato, acesso a todo mundo, né, todo mundo ter acesso. Isso é o que a gente viu acontecer, né, o que a gente viu acontecer com tudo, né, CD, Blockbuster, né, a tecnologia tá aí para isso. Então, a gen creio que a gente vai viver ainda esse momento, em que tudo vai estar muito acessível a todo mundo, né, vai estar muito barato e ao mesmo tempo potente e acessível a todos. É isso. Obrigada. Ok, gente, então é isso. O que eu quis passar para vocês foi de que não eram poucos os ruídos, não eram poucas as conversas, não eram poucas as desconexões. É como se você estivesse criando uma nova forma de vida, literalmente. Ou seja, não havia. Nós já éramos, nós somos seres cibernéticos, né? Mas nunca fomos tão cibernéticos nos anos 70. Aliás, eu diria do pós-Segunda Guerra Mundial, dos anos 60, 70, 80 para frente, a gente se transformou muito mais, muito mais cibernéticos do que nós sempre fomos, né? E todo esse entendimento de que por sermos seres imaginativos, né, por projetarmos a realidade através da luz e de entender que a informação, né, o dado, informação e conhecimento, eles podem ser manipulados, né? Eles podem servir de infraestrutura para a gente poder passar, nos conectarmos com os outros e podermos passar nossas emoções. Isso tudo não estava claro nos anos 70 para 80. Né? E a coisa era muito mais material, né? Muito mais em cima da infraestrutura tecnológica material. O software veio junto, né? Toda essa parte de programação veio junto, mas veio colada, simbiótica ali, né? Mas não havia de fato uma infraestrutura. Essa infraestrutura ela foi criada, galera, de uma forma caótica, entendeu? De uma forma caótica, gerando alguma dinâmica caótica, e foi criada principalmente pelas pessoas. Essa eu queria dizer. Por mais que a ideia da internet, né, tinha
sem ser internet, né, tinha sido pedido pelo Departamento de Defesa americano, a DARPA, nos anos 50 para 90, como uma forma de saber de que forma os Estados Unidos podiam se defender com ataque de mísseis, né? Como é que as pessoas podiam mísseis nucleares, como é que as pessoas podiam se comunicar. Foi exatamente essa dinâmica, né, que foi sendo apropriada pelas pessoas da sociedade de uma forma geral, que criou a cibernética, tá? Originou a cibernética da chamada internet. Ou seja, foram as pessoas que criaram o BBS, e o BBS serviu de base, de inspiração para criar a infraestrutura da internet, né? Então, essas são as origens cibernéticas da internet, ou seja, com todos os ruídos, com todas as conversas, com todos os entendimentos, entendeu? Que podia haver de todas as formas que vocês possam imaginar. Isso eu queria passar para vocês, tá? Na semana que vem a gente vai continuar lendo, a gente vai ler o resto do texto, porque tem mais uma parte interessante ali. Eu quero fazer alguns comentários. E eu vou mostrar, finalmente, falar um pouco do que foi essa Web 1, afinal de contas, né? Esse experimento que incluiu 40 milhões de pessoas, tá, gente? Isso no século passado. 40 milhões de pessoas, colocando para hoje, na terceira década do século XXI, a gente está falando aí de, sei lá, quase 120 milhões de pessoas, quer dizer, pegando aí a razão demográfica, né, etc. Mas foi uma experiência muito, muito interessante, né? Então é isso. Queria agradecer, tá? Hoje, me desculpa se eu me alonguei um pouquinho mais, eu não costumo fazer isso, mas eu realmente achei que seria bacana eu poder compartilhar esse texto com vocês. Eu tenho certeza que vocês puderam apreciar, né, embalados pelo cipher que nós criamos juntos aqui, né? Vocês puderam apreciar com outros olhos, com uma outra perspectiva, né? Inclusive para quem viveu como a Claudinha isso nos anos 80, que não foi o caso da Priscila. A Priscila pegou mais dos anos 90 para 2000, né? Mas, enfim, é isso. Um pouco também do Alê, né? O Alê acho que pegou para os 80 para 90. Assim. Gente, muito bom. É porque eu, em 1986, eu estava fazendo 15 anos. Então, era a explosão da internet e todo mundo ia buscar essa parte. Eu entrei um pouco na programação, que esses códigos aí que a Pri estava falando, era muito comum, porque eu era muito boa em WordStar, porque a gente não tinha ainda o Windows. Então, era uma fase para trás que, para escrever, tinha que saber esses códigos para botar o acento. Não era essa facilidade que a gente tem no teclado hoje. Então, mostrou bastante isso. Nossa, viagem no tempo. Criado todo o mercado pirata, tá, aqui no Brasil, por causa da reserva de mercado. Você comprava isso na banca de jornal, ou seja, aquele pessoal que sabia programar, né, pegava esses disquetes e desenvolvia esses programas para rodar no computador, porque o pacote Windows só quem pagava eram as empresas, as grandes corporações, o governo, né? Então as pessoas de casa só usando aquele programinha do jornaleiro que o programador deixava com o jornaleiro da esquina para vender. Eu criei uma etiquetinha. Eu fazia etiqueta baseado no WordStar e antes da etiqueta da Primaco. Olha que legal. Antes da Primaco ter a ideia de criar a etiqueta, né? Isso aí. Olha, eu fiquei frustradíssima por causa disso. Porque eu desenvolvi fazer com base no DBase e no WordStar. Eu fazia tabulada, porque eu trabalhava já em departamento pessoal, né? Com 18 anos eu já estava no departamento pessoal. 89. Então, eu criei para me facilitar de não ter que ficar datilografando todas as etiquetas do cartão de ponto. Isso aqui, Claudinha, essa tela que você está vendo aqui é uma tela de BBS, tá? Era muito comum. E lá era muito comum isso. E a gente falava tela verde. Essa telinha verde aqui, monocromática, verde ou laranja, né? A verde era mais popular. Né? Essa telinha verde aqui, gente, ela tinha tudo, tá? Aqui você tinha
notícias e mídia, ciência, tecnologia, medicina, entretenimento, sociedade, cultura, recreação. Tudo você botava aqui. Mas tudo aqui, a comunicação pelos BBS, não pela internet, tá? Que era nos anos 90. Era assíncrona, né? Então você lia tudo, se comunicava com todo mundo, fazia a compactação, criptografava e mandava, e o CISOP, né, que é o cara operador, ele depois despachava para quem disponibilizava para as outras pessoas poderem baixar o arquivo, que demorava horas para baixar, né? Então, essa era a comunicação da época da pré-história da internet, que vocês estão vendo. Então, gente, é isso. Um beijo no coração, tá? Eu espero que vocês tenham Beijo, curtido. beijo. Boa noite e Bom vamos nos estar com falando. vocês. Vamos lá. Beijo, boa noite. Boa noite, Pri. Boa noite, Alê. Pode ficar. Boa noite, Vini.